Oi, gente, tudo bem? Vamos ver aqui o pessoal começar a entrar. Hoje é a live que a gente vai ter com a doutora Patrícia Terezinha de Toledo, que é daqui a 3 minutos que começa. Oi, Luiz Paulo, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Já vou te chamar aqui, o pessoal tá começando a entrar. Paulinho de São Caetano, Daniele aqui, Daniele Gabriele. Aqui, deixa eu chamar a professora. Hoje a live. Oi, Sabrina, minha sócia. Teremos semana que vem para vocês conhecerem. Oi, professora! Tudo bom? Olha a Sabrina conosco. E aí? O Então, aqui pessoal está agora a gente entrando? tá começando a entrar, porque na verdade eu marquei para as 8, né? Oi, Daniele, boa noite. E entrei aqui 5 minutinhos antes, que hoje tem jogo do Corinthians, tem jogo do Brasil. Oi, Advocacia Fidelis. Hoje a gente vai falar sobre as novas regras, né, do CNJ, quanto aos processos que tramitam, que as mulheres são polo ativo e que são assediadas, e como que deve ser o comportamento e a condução do juiz. Oi, Laila, oi Almeida, Davi Almeida, oi, Fabiano. Tá todo mundo entrando aqui. Boa noite. Hoje vai ter que ser uma live mais rápida, né? Porque todo mundo vai querer assistir jogo. Eu vou falar um pouquinho da professora, né? Que ela é, na verdade, eu não consigo chamar ela de juíza ainda, apesar de 20 anos de magistratura, mas ela foi minha professora da faculdade e 27. ela é a responsável por eu ter seguido a carreira da advocacia trabalhista. Olha Então, só, assim, a que minha admiração responsa, por hein? ela é surreal, porque se eu seguir esse caminho, foi por causa dela. São dois grandes juízes que estão na minha vida, né? Um é um desembargador civil, que é o pai de uma grande amiga minha, de uma das minhas melhores amigas, que me fez fazer a faculdade de Direito. E você, que é quem me colocou para fazer Direito do Trabalho, né? Então, assim, são duas pessoas que assim, eu sou apaixonada. E que fizeram, né? Fizeram eu seguir um caminho. E a doutora Patrícia, ela é juíza titular aqui de São Paulo, da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo. Ficou muitos anos no tribunal como convocada. Acho que foram mais de 10 anos, né? Isso. 10 anos. Fez mestrado na Espanha. Tem o IC Toledo Cursos, é fundadora lá do IC Toledo, que tem a curso de magistratura, Ministério Público do Trabalho, vários cursos independentes, todos maravilhosos e que eu faço parte de todos, porque tem que aprender toda hora, né? Oi, Thiago. Oi, Regilane, tudo bem? Bom, 8 horas, hoje tem jogo, e eu não vou ficar com maiores delongas para a professora poder começar a falar, que senão eu não paro mais. Oi, Diogo. Tudo bem, professora? Então, boa noite a todos. Um prazer aqui estar ao vivo aqui no Instagram da minha aluna, minha amiga, doutora Renata Giacometti, que é um expoente da advocacia trabalhista feminina. E fico muito feliz com o tema, né? Porque falar da mulher e o poder judiciário, a gente pode falar da mulher, eu pensei em todas as dimensões do poder judiciário, né? A mulher autora, a mulher juíza, a mulher do MPT, a mulher servidora. E aí a gente pode colocar assim o papel da mulher e o poder judiciário, né? Já há muitos anos, eu que sou experiente em curso preparatório para concurso da magistratura, né? Já passaram mais de 1.000 juízes, tenho verificado, doutora Renata, uma preponderância, né? Um protagonismo das mulheres. Ah, nós somos protagonistas, somos. A gente é Dentro mil da utilidades, a gente é que tem bombril. Isso, dentro da magistratura trabalhista, isso se destaca, né? E uma explicação para isso
é fácil. Olha o nosso Ô, Lucas. Lucas, professor também no curso. É uma explicação fácil, porque Oi, Bruno, um dos meus parceiros aqui também, Bruno. é fácil, porque na magistratura trabalhista, o uso o exercício dos direitos humanos, ele é mais efetivo do que em qualquer ramo do Poder Judiciário, né? Eu falo que é a advocacia mais legal que tem. Isso combina muito com as mulheres. Então, nos últimos concursos, nós verificamos uma preponderância das mulheres. No que tange às funcionárias, também a gente vê no corpo das varas, das secretarias, também já um número elevado de mulheres. E Sim. eu não poderia deixar de destacar a presidência da doutora Hilma Emetério, que foi a primeira mulher, a mulher que mais marcou nos últimos anos na presidência do nosso TRT2. Criou várias comissões, como a comissão de acessibilidade, investiu muito, deu muita força para nós da Comissão de Combate ao Trabalho Escravo, Comissão de Acessibilidade, Comissão de Combate ao Trabalho Infantil, as comissões também contra a discriminação. Ela foi realmente um papel fundamental, assim, uma mulher que abrilhantou o nosso regional, marcou, fez história, né? Protagonizou vários acordos importantíssimos. Então, assim, eu poderia não ter a dúvida que a presidência dela foi marcante, né, no nosso TRT. Tivemos também a última presidência do TST também por uma mulher que atravessou a pandemia com magestria, conseguiu trazer tantas inovações com rapidez e eficiência, né? Amortizou o impacto da pandemia dentro do judiciário trabalhista, impulsionou... Sim, dentro da forma que podia, né? Fez o impossível. Impulsionou o sistema telepresencial e as adaptações com tempo recorde, né? Quando eu, no caso, que fiz cursos fora, né? Fiz o doutorado na Espanha e a especialização em Portugal e mestrado na USP, a gente tem um contato intenso com os profissionais dos outros países, e eles mesmos comentam que ficaram... Olha a nossa aluna, a Sandra. A Sandra Tudo bom, querida? Então, nós verificamos que a nossa Justiça do Trabalho protagonizou durante a pandemia, né? A gente vê que o andamento processual foi intenso. A gente pode até dizer que, em termos de secretaria, até andou melhor do que na época de atendimento presencial. Em termos de secretaria, sem dúvida. O andamento processual... As audiências já tiveram as suas peculiaridades. Então, eu vejo a mulher e o Poder Judiciário nesse enfoque. Mas uma questão que sempre nós, das comissões, junto ao TST, junto ao CNJ, CSJT, sempre colocamos o fato de que é difícil uma pessoa vítima de assédio moral, vítima de assédio sexual, procurar o judiciário e ainda encontrar, por parte dos magistrados, por parte do atendimento do Poder Judiciário, algum tipo de atitude que possa fazer essa pessoa se sentir mais constrangida, né? Não foram poucas as vezes que eu verifiquei vítimas de assédio sexual, vítimas de assédio moral, vítimas de síndrome do pânico e outras doenças psiquiátricas graves provocadas em um número elevado de mulheres vitimadas desse tipo de situação. E aí a audiência, né, acaba sendo um constrangimento também. Nossa, não, porque nem todos conduzem da forma que tem que conduzir, enfim, até porque não tinha uma regra, né? E às vezes, sabe, doutora Renata,
Até o fato da pessoa se confrontar com o assediador, se confrontar com o preposto, por exemplo, já pode desencadear um pânico, um inclusive, né? pânico. Porque Eu você tive tem um aquele caso, desespero de ver a pessoa, você fica totalmente atordoada, né? eu tive um caso assim, que foi um caso de uma moça com síndrome do pânico. E por que ela teve síndrome do pânico? Porque a agência que ela trabalhava foi assaltada, né? E ela foi uma das escudos humanos. E dali para frente, sabe, doutora Renata, ela ficou muito adoentada, veio a se separar do marido, perdeu a guarda dos filhos. Acredito. E o laudo Nossa, pericial, ser um escudo humano, Deus é pai. E o laudo pericial deu que ela estava ótima, que ela não tinha nenhuma sequela e nenhuma doença, que o quadro depressivo dela estava muito tratado, estável, lógico. Estável, e que o motivo dela se encontrar com problemas emocionais era o fato dela ter se separado do marido. Mas é justamente ao contrário, né? Ela se separou do marido por conta da síndrome do pânico. E aí, o que aconteceu? No meio do depoimento, assim, na segunda ou terceira frase, ela começou a chorar. E abriu a bolsa, pegou um pacote de remédios, assim, um saquinho verde, e falou: olha, doutora, o que essa empresa fez comigo? Eu já não... Sabe? E deu uma impressão de uma pessoa que já estava com tendências suicidas. E desesperada, né? Porque se ela chegar para a juíza e falar assim, olha, tá aqui, ó. Eu converti a audiência em alvará e mandei a moça para o Hospital das Clínicas. Então, veja assim, não é fora de contexto o fato, o assédio sobre as mulheres é uma situação patente. Infelizmente, quase todo dia a gente tem na pauta esse tipo de situação, né? Então, assim, era imprescindível que o CNJ tivesse realmente um tratamento que a mulher dentro do Poder Judiciário, a vítima, ela possa se sentir à vontade para prestar o seu depoimento, né? Não, o fato de ser telepresencial, o uso telepresencial facilitou, porque o confronto é muito difícil. Se ela é ouvida num ambiente mais favorável, seguro para ela, né? Mais seguro e mais favorável, porque a pessoa pode se descontrolar, como aquele caso da moça. Com as perguntas do advogado, ela se descontrolou. E com toda, eu entendo, porque o advogado ele tá lá com carniça, né, para pegar. Ele está no papel dele, né? De fazer a prova, de derrubar a tese. Ele estava lá sendo pago para fazer isso. Mas ele está lá para tentar desconstituir o pavor daquela mulher, que é uma coisa que era inegável, né? Exatamente. Então, assim... E banco não tem dó de ninguém, vamos combinar, né? Caiu muito bem esse tipo de posição, né? Então, assim, eu creio que também o fato de você criar um regramento e os próprios causadores desse tipo de dano verificar que existe chance de uma condenação, eu acredito que a condenação tenha que ser pesada, porque o caráter pedagógico da pena, porque você pode... a nossa Elaine Navas também, do curso. E você pode transformar uma mulher que entrou na empresa sadia numa doença incurável. Então, é uma coisa muito... Olha, Jacira, tudo bom, minha querida? Elaine, Jacira. Então, é muito importante essa proteção, né? É só entrar no site do CNJ, tem lá toda a normatização a respeito do tema, todas as determinações, e assim, veio em boa hora, né? Nós estamos realmente num momento de rever todos os posicionamentos. Não acho que a mulher... aqui vi
e também já julguei processos em que a mulher veio a ter, infelizmente, um aborto em razão do estresse que se submete ali no local de trabalho, né? Isso quando ela não chega no hospital e já não faz mais parte do plano corporativo, né? Ainda tem essa. Eu tive um caso também interessante com o advogado. Foi no primeiro dia, volta do recesso, e ele fez uma petição com um pedido que não estava muito bem elaborado do ponto de vista processual, mas o que ele queria dizer é que a moça comunicou na quinta-feira que ela ia fazer uma cirurgia de endometriose, que é uma doença realmente feminina, na terça-feira, e ela foi surpreendida na sexta-feira, quando ela chegou no serviço com a dispensa, com a alegação de que o local de trabalho dela já não ia ser transferido. Ótimo. E ele entrou com a petição e realmente, na época, se você for estritamente no conceito legal, ela não tem estabilidade, nenhuma garantia, porque realmente ela foi demitida, o contrato dela não estava suspenso, estava ativo. ativo. Aí eu fiz toda uma elucubração, né, com a questão da Lei 9.029, com a súmula da discriminação e com o caráter de proteção do direito do trabalho, e elucubrei lá e dei uma liminar. Foi cumprida pelo oficial na própria sexta, e eu falei para o meu diretor, eu não me chamo Patrícia se essa moça não opera na terça-feira. E foi assim que tudo saiu. Mas se você fosse do ponto de vista estritamente processual, não teria de jeito nenhum. Indefiro a tutela. Então, assim, é importante também a sensibilidade dentro do Poder Judiciário, que tem, muitas vezes você tem, como diz o nosso professor do curso, nosso colega, Mauro Schiavo, ele é maravilhoso nesse tema. O juiz do trabalho, ele tem que passar por cima, às vezes, das questões processuais e formais e ir para o caráter humanitário. Por isso que eu falo tanto até da experiência de vida de cada juiz, né? Que muda muito na condução. E por isso que essa regra nova do CNJ vai ajudar muito, porque mesmo aqueles que não tiveram, tem uma bagagem de vida, vão ter normas para seguirem, para poderem trabalhar esse tipo de processo tão delicado, né? Eu penso que sim, eu sou muito favorável ao fato de haver procedimentos uniformes. Então, esse regramento do CNJ, ele vem em boa hora, porque senão cada juiz faz de um jeito. E a pessoa que é vitimada e o patrono fica sempre sem saber o que vai acontecer naquela audiência. Eu sou juiz há 27 anos, eu tenho quase 40 anos de justiça, tenho 37 anos de judiciário, né? Como advogada, estagiária e preposta e depois juíza. Há 20 anos atrás você era minha professora. Isso! E a conversa sempre era a mesma, que cada juiz faz de um jeito, né? Que não há um código de processo do trabalho, que não há aquele rigorismo do CPC, então fica sempre uma incerteza, e eu penso que isso daí é muito ruim. Agora, com o regramento, fica bem mais fácil, você segue o regramento, tem lá as possibilidades, o patrono pode já requerer o atendimento do respeito às regras do provimento, que a vítima seja ouvida em outro local, em outro dia, ou seja, que tenha um tratamento que não incremente ainda mais a situação de assédio, né? E não piore a situação, mas, ao contrário, que lhe dê uma resposta do Estado. Então, a doutora Ivani falou de uma coisa muito interessante sobre a inversão do ônus da prova também, né? Ônus da prova. Isso daí essa é uma questão muito importante. Eu achei isso essencial, assim, demais. Isso era uma regra do próprio CDC, né? Que fala da inversão, o artigo 6º, inciso 8º do CDC já falava da inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente, né? Uhum. Que era a inversão sempre favorecendo o consumidor. E aqui, mais do que necessário,
essa inversão do ônus da prova, porque a prova do assédio, tanto moral quanto sexual, por parte da vítima, especialmente da vítima mulher, é uma prova muito difícil, né? É Você só vê para as pessoas entenderem, porque aqui não tem só advogado, tá? A inversão do ônus da prova significa o quê? Que quem tem que provar que não houve o assédio é o assediador, né? A empresa que teve aquele empregado que foi assediador, ou enfim, ou assediador em si mesmo, quando no caso de penal, de civil, enfim, e não a mulher que tem que provar que foi assediada, é o contrário. Então, só para esclarecer para o pessoal. Presume-se como verdadeira a tese da vítima, salvo prova em contrário, justamente. Sim, e o peso agora também do próprio depoimento da mulher, né? Sim. Quer dizer, se você tiver um empate probatório a nível de testemunhas, o depoimento dela terá uma força probatória mais intenso do que o do assediador. E isso daí é muito correto também, é mais do que correto, porque realmente... Principalmente porque são crimes silenciosos, normalmente. Normalmente não tem testemunha, normalmente é tudo feito na calada, no silêncio, escondido. Mas tem os casos, viu, doutora Renata, vexatórios, que são até com testemunha. Sim. Chefias que ofendem, que chamam as funcionárias de burras, de lerdas. Nossa, isso eu já tive, né? Assim, de xingar todo mundo na frente de todo mundo. Eu julguei um processo, claro que não vou falar qual é a reclamada, sim, mas a gerente que entrou, que eu diria que é uma peça de museu, a criatura, ela fez o seguinte: todas as pessoas que ela supostamente achou que eram feias, ou seja, se a pessoa era acima do peso, se a pessoa... Você está olhando o padrão. No padrão dela, ela né? Não padrão... a cabeça dela, que é doente, né? A cabeça da criatura. O padrão dela de beleza. O padrão dela de beleza, ela dispensou todos. Sem exceção. Meu Deus! E eu condenei pesadamente e mandei intimação para o Ministério do Trabalho apurar essa situação. Nossa, que horror! Que horror! E assim, as 3 testemunhas que eu ouvi, as 3 dizendo que elas... Um rapaz por ser homossexual, a outra porque ela era mais gordinha, a outra ela tinha o cabelo cacheado, não preenchia, e ela humilhava. Não preenchia os requisitos dela, né? Exatamente. Então, assim, a gente verifica que muitas vezes o que me chama a atenção também é que o que eu vejo e que eu fico muito preocupada é que eu vejo muitas vezes a mulher assediando moralmente as outras mulheres. Isso acontece o assédio demais. Sexual, ele ocorre mais do homem para as mulheres, mas o assédio no sentido moral para os funcionários, para as funcionárias, eu vejo mais intenso das mulheres. Existe a competição, né, enraizada, e existe também o machismo estrutural, né? Machismo São duas estrutural. coisas. Ela fala assim: eu sou chefe, eu sou mulher, eu tenho que ser carrasca. Sim. Sinônimo de chefe, sinônimo de ser carrasca. E é totalmente absurdo essa situação, porque vejam, ela alcançou a chefia por merecimento, ela não tem que ser carrasca dos outros. E cada vez está mais provado, né, professora, que quanto melhor o ambiente de trabalho, melhor a produtividade do pessoal, né? Isso é provado, não tem onde a gente vê o ciclo da vítima, um dia vítima, outro dia tornando outras pessoas vítimas, no combate ao trabalho escravo. Eu participei de várias diligências, várias missões, que aquilo lá era uma missão, realmente, de combate ao trabalho escravo, em carvoraria, em confecções. E, por exemplo, nas confecções, você via a maioria das pessoas ali escravizadas eram mulheres. E muitas vezes você via a cabeça da pessoa que agenciava as moças, né, as costureiras,
eram mulheres também. Então, a É gente tão triste. indagava delas e elas falavam, você verificava que é um ciclo, porque um dia elas foram vítima. Elas E entendem aquilo depois, como quando elas certo. melhoraram um pouco de vida, elas É passaram estrutural. É estrutural. estruturalmente. Então, assim, é algo que, para se pensar sobre essa questão, quer dizer, nós temos, é uma preocupação da OIT, né? Temos aí a convenção nova sobre essa questão do assédio moral. Eu convido vocês a entrarem na OIT, tem um material riquíssimo sobre essa questão de assédio moral, a convenção, todas as discussões do que é assédio moral, de que é assédio estrutural, que o assédio pode acontecer de cima para baixo, De baixo para cima, na vertical, na horizontal. Na horizontal. Assim, e o Poder Judiciário tem que combater, e a Justiça do Trabalho é o ramo do Judiciário certo, na minha opinião, para realmente fazer frente a esse tipo de situação e combater com condenações duras, fortes, e com intimação ao MPT, com ciência ao MPT. Eu acho que isso é fundamental. Acho que tirando no criminal que tem a violência doméstica, acho que o maior lá, onde tem mais denúncia de assédio é na trabalhista, né? Porque a mulher cada vez alcançando espaços maiores dentro das empresas, elas estão cada vez mais vítimas dessa. Começar pelo salário que é menor, enfim, é tanta coisa estrutural aí que a gente tem por trás, mas é onde tem mais assédio mesmo, essa perseguição, você é mulher, você é isso, ou você é mais gordinha, ou ai, não, você é linda, então eu tenho o direito de pegar e te cantar de uma forma que é agressiva. Então, eu tive um processo assim, de assédio que o advogado da reclamada ele teve a cara de pau de colocar na defesa que ela era muito dada e que ela se vestia chamativa, que justificava aquela atitude. Então, assim. Então a gente pode estuprar os homens podem estuprar uma mulher porque ela está de mini saia, né? Assim, é uma questão realmente do machismo enraizado, né? Então, sim. assim. Para ele ter tido coragem de escrever isso para uma juíza, tem que ter coragem, né? É a mesma coisa que falar, ela estava com uma roupa curta, então ela tem direito de ser estuprada. Olha que bacana. Uma outra colega minha estava comentando que pegou um processo de assédio onde a defesa da reclamada era que a moça era feia. Então, assim, a pessoa, além de ter o processo, além de sofrer tudo, ainda tem que escutar da empresa que ela é feia. Quer dizer, até parece que ser vítima de assédio tem que ser uma top model, né? Então, exatamente. Assim, é uma coisa muito complicada. Esse mundo social, né? É um tema muito atual, né? E, assim, como está dizendo a Mônica aqui, como né? Como está dizendo a Mônica, a Justiça do Trabalho tem que ser pioneira, a Justiça do Trabalho tem que puxar. Nós temos grandes ministras no TST, ministra Cátia Arruda no trabalho infantil, a ministra Adelaide no trabalho seguro, a ministra Malma, várias ministras que fazem a diferença realmente e que são exemplo para nós, incansáveis na luta. Isso é uma luta do dia após dia de filosofia, né? Primeiro de conhecimento. E o judiciário sair de ser um órgão apenas de solução de conflitos, né? Eu acho que essas comissões do TST, que eu participei durante anos a fio, é uma demonstração de que ser juiz ou ser membro do Poder Judiciário não é muito mais do que apenas resolver conflitos. Acho que é um papel na sociedade muito importante. É de professor mesmo, né? Vamos aqui, vamos colocar consciência, regras e ao mesmo tempo o bom senso, que eu acho que tudo parte do bom senso, né? É a base de tudo. Então vamos aplicar o bom senso. Poxa, isso não tem cabimento em pleno 2020 a gente tem que viver com esse tipo de situação do Homem das Cavernas, que era o homem puxando a mulher pelo cabelo, né, que a gente vê no desenho animado e matando os bichos. Não é mais assim. Nós temos na frente da OAB também uma mulher, uma advogada,
Então, isso Sim, a também, doutora Patrícia, maravilhosa, então, e isso tantas também é, mulheres nas comissões, né? então, é uma conquista muito importante, né? Porque não tem judiciário sem advogado. Então, enaltecer o papel das advogadas e reconhecer a doutora Patrícia, que é uma advogada combativa, né? Sim. Criminalista, professora da PUC, de grandes universidades, isso é valorizar, né, o elemento humano. Eu não sou feminista e nem eu sou neutra. Eu penso que cada um tem um papel, né? Se Deus criou o homem e a mulher, é porque cada um tem o seu papel. Somos iguais, cada um com as suas peculiaridades. Como já diz a própria a Constituição Federal, né? Os Exatamente, iguais exatamente. são tratados de formas iguais, os desiguais de forma desigual, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E nós, mulheres, eu não penso que nós temos que transformar a nossa personalidade porque estamos num cargo de liderança e passarmos a ser agente Muito de... pelo contrário, eu acho que Muito é aí pelo que a gente tem que contrário. ser humilde. Eu lembro de uma vez, obrigada, Elaine, minha amiga e advogada maravilhosa, falando de parabéns pra gente. Eu lembro que eu trabalhava num escritório e era muito engraçado, né? Porque eu era igual, era sócia de mais 3 pessoas, né? E um belo dia, um dos advogados, um homem, né, virou para mim e falou assim: Renata, me explica uma coisa. Por que que quando você pede uma coisa, todo mundo para fazer? E quando eu peço, se estão fazendo para você, chegam para você e falam: olha, eu estou fazendo isso para a doutora Renata. Eu falei: porque eu sou simpática. A minha resposta foi essa. Eu falei: eu trato eles bem, eu almoço com todo mundo, eu bato papo com todo mundo. Se você quer ser superior, eu não posso fazer nada. Eu trato todo mundo igual. Então todo mundo quer também me ajudar. Verdade. Você saber tratar o próximo como um Eu ser não sei se humano, né? eu não sei se eu comentei consigo, com a Elaine, com as meninas, mas no Dia da Internacional da Mulher, eu tive umas audiências bem pesadas que a gente está fazendo aí de uma pauta para limpar a área, que os processos antigos. Aí eu falei para os advogados: olha, hoje é Dia Internacional da Mulher e hoje nós vamos fazer o seguinte: nós temos que fazer acordo em todos os processos, principalmente os processos que as mulheres são reclamantes, e todo mundo que fizer acordo vai ganhar um presente da juíza. E os advogados ficaram olhando para mim e pensaram: o que ela vai fazer? Eu falei: vai ganhar um sorriso. Mas o sorriso seu é um presente de Deus? Mas eu acho que a gente sorri um pouco. A gente tem que sorrir mais na vida, porque, gente, nós temos saúde. Nós passamos por uma pandemia, a gente assiste aí Nossa, a gente está aqui, né? as mulheres na guerra, as mulheres ali com crianças pequenas, andando quilômetros com as malas, com aquela garra. Né? Eu vejo essa situação, eu falo: gente, tem que ser mulher para poder superar uma situação dessa. Horrível. Eu acho que é muito mais fácil você ir para a linha de combate, você guerrear, jogar, do que você ficar naquela situação arrastando mal. De repente, você está na tua casa, de repente, você está numa estrada, com filho, chorando, com fome. Com E a mulher fome, exatamente. Ali, firme, valente, sabe? E as mulheres resistindo, né? A resistência da mulher. Então, eu penso que sexo frágil, coisa nenhuma, né? Não. Eu acho que essa fragilidade aí é só poética, é romântica. Ela não existe. A mulher é tudo de bom, né? Se a mulher não fosse uma maravilha do universo, não teríamos o dom da maternidade. Então, com certeza. Então, assim, eu valorizo muito, mas eu acho que tudo que é construído a nível de parcerias, eu sou contra ao isolamento, né? Eu acredito que também não são só as mulheres, nós, juntamente com os homens, nós mulheres... andar do lado um do outro, né? O professor Kleber, nosso aluno não, seu aluno, né? Que meu aluno, meu querido aluno e muito aplicado no curso. Professor também. Professor de previdenciário. Então, a mulher e o poder judiciário é isso, é a mulher como juíza, a mulher no MPT, a mulher servidora,
a mulher agora com um tratamento melhor procedimental pelos provimentos, a questão da inserção do ônus da prova, né? E a mulher alcançando o seu papel. E cabe a nós, da Justiça do Trabalho, vocês, advogados, nós, juízes, estudiosos do direito, encontrarmos mecanismos para que tenhamos uma sociedade mais agradável às mulheres, né? E que nós possamos olhar as coisas com outro olhar. Eu sempre fui defensora de que uma empresa, para ela ser próspera, ela tem que ter os seus funcionários, seus colaboradores satisfeitos. Eu fui muitos anos... E felizes. Sim, isso traz produtividade. Sim, eu fui muitos anos da comissão de conciliação, né? A gente começou esses núcleos de conciliação, eu e a desembargadora Ivani, a doutora Lília Mazeu, que é juíza aposentada, desembargadora aposentada, e é importante você ter a participação dos seus colaboradores, envolver as pessoas, né? Sim. O empresariado atual quando... Ixi, travou. Muito a nossa veia do empreendedorismo, né? Nós somos verdadeiramente empreendedores. Sim. E na mulher a gente encontra isso ainda mais destacado, né, doutora Renata? Eu acho que a gente foi obrigada a desenvolver isso com o tempo, né? Porque realmente a gente foi muito deixada de lado, então se tornou meio que uma urgência a gente criar mais força e mais proteção para conseguir se destacar, porque para a gente se destacar a gente tem que trabalhar muito mais do que um homem, enfim isso mas ainda também uma mulher que fica em casa e que optou por um contexto de vida não trabalhar fora, cuidar da família, é uma tremenda responsabilidade. Trabalhar fora é uma muito tarefa mais trabalhoso, árdua. Eu na minha vida eu me deparei, doutora Renata, com situações altamente díspares. A minha avó era uma mulher acima do tempo, ela lutava, né? Ela não aceitava essas coisas que marido tinha que assinar contrato de trabalho, que ela lutava porque ela não podia votar, e ela era do Rotary Club, e ela era daquelas mulheres linha de frente, ali na luta pela igualdade. Já minha mãe já optou por ficar em casa e cuidar dos filhos, mas ela não deixou o tempo ficar, ela lia vários jornais, ela procurava se atualizar e ela era uma autodidata. Então, eu vejo que essa capacidade cerebral, que já foi feita, estudado pela neurociência, que o homem é mais concentrado e que nós, mulheres, temos essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso é verdade, né? O cérebro feminino ele atua com várias frentes e o homem já muitas vezes é mais concentrado. Então, por isso que eu acredito nessa somatória. E acredito que foi muito importante essa iniciativa do CNJ, as comissões do TST são fundamentais. Fico muito feliz pelo apoio que a OAB, a Associação dos Advogados Trabalhistas, na presidência da doutora Sara Hakim, foi realmente... além de ser uma mulher esplêndida, uma profissional... Esplêndida, um exemplo maravilhoso de vencedora mesmo, de lutadora pelos direitos das mulheres. Então, eu penso que nós estamos aí. E nós, do curso IC Toledo, não podíamos mudar a regra, temos na maioria IC Toledo mulheres no corpo docente, mas temos grandes juristas, grandes juízes. Temos o doutor Josley, doutor José Hortêncio, doutor Maurício Schiave, doutor Lucas Reis. Todo mundo dispensa palavras, o curso e o restante, nós, a mulherada aí, dentro doutora Elisa, você, doutora Ivani, tio. Ai, só gente amada. Ai, como eu fico olhando as aulas assim. E, assim, mais ou menos o que eu tinha para falar. Eu estou aberta aí para perguntas. Estamos dentro do nosso time. Eu acho que foi tão clara, Renata, que eu acho que vai ser difícil ter perguntas. Eu que sou
a que fica falando um monte no meio do caminho, mas eu acho que vai ser difícil ter perguntas, porque foi tão clara aqui essa explanação. Mas eu achei maravilhoso isso do inversão do ônus da prova, né? Como expliquei para todo mundo o que significa, para quem entrou depois, que na verdade o que acontece aqui vai ter que provar que não existiu. Isso vai, o advogado também tem que lembrar, faz parte dessa de lembrar tudo na hora da audiência, requerer, fazer valer a determinação do CNJ, de pedir para a prova ser feita pelo assediador, que ele não assediou e não a mulher tem que provar que foi assediada, de repente colocar numa sala separada, para ela não se sentir subjugada na hora de um depoimento, enfim, tanta coisa bacana que vai trazer, tanta modernidade, porque a gente, infelizmente, tem esse machismo estrutural e que está enraizado, inclusive, em mulheres, é muito triste, mas está. E que, enfim, que atrapalham tanto até o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, com tanto potencial que a mulher tem e que ela foi obrigada a desenvolver durante milhares aí de anos para se destacar, porque a gente teve que fazer muito mais. Por isso que eu ver também, acho que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque ela foi obrigada a ter que fazer tanta coisa para conseguir alguma coisa que o nosso cérebro já vem mais pronto para isso, né? Mais desenvolvido, porque o homem acaba se incomodando. E hoje dizem até que os homens estão meio assustados com nós mulheres, né? Porque de tanta coisa que a gente consegue fazer. Mas vocês vão ter que se habituar. É isso aí. E nós queremos isso, que a sociedade seja mais amena para todos, para os homens, para as mulheres, para os jovens. Para andar todo mundo junto, né? Eu acho que a solidariedade, o andar de mãos dadas, é sempre o melhor caminho. Ginástica laboral, que é sorrir, sorrir e sorrir. Que é falar sorrindo. Falar sorrindo, olhar sorrindo, responder sorrindo e amenizando a sociedade. Já está tudo tão pesado, né? Para que a gente criar um ambiente assim. Então, eu acho que esse lado fraternal feminino tem que ser preservado. Um sorriso de uma mulher é sempre um sorriso feminino, que é uma rosa. Sem dúvida. De preferência amarela. Isso aí. Gente, hoje foi uma live curta, mas muito clara, né? Acredito eu. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora é o momento. Hoje tem jogo do Brasil, tem jogo do Corinthians, ainda vai todo mundo tomar sua cervejinha, ou seu vinho, ou seu leite, ou sua água e curtir um pouco o jogo. Não percam, entrem no canal do IC Toledo. Exatamente, canal do cursos. IC Toledo, cursos IC Toledo. Temos lá aulas gravadas para vocês conhecerem o nosso trabalho. Quem tem interesse na magistratura trabalhista, no MPT ou aperfeiçoamento profissional. Estou bem contente com as alunas, vejo... Olha a mãozinha aqui, ó. Eu estou em todos os cursos, gente. Então, eu comentei até hoje com uma colega que o nível bem alto dos alunos do nosso IC Toledo, mesmo as principiantes, bem participativos, gente que nunca pensou em ser juiz, assistiu a primeira aula, a segunda e já ficou louco, né? Que quer fazer concurso. Então, é isso que importa, a gente qualificando as pessoas. E eu estou muito feliz. E espero... Poderíamos falar numa prova dividida? Não, a posição do CNJ é no sentido de inversão do ônus da prova. A própria reforma trabalhista já criou essa possibilidade ali na CLT, né, no 818, mas é a inversão do ônus da prova. E quando a prova restar dividida, o desempate aí será o depoimento maior pessoal, valor né? probatório à fala da vítima. Então, é uma questão bem interessante, muda o paradigma aí de ônus probatório. Principalmente nos casos velados. Exatamente. Né? Exatamente. Que são os mais difíceis de serem provados porque não tem testemunha. Isso. Ou às vezes a testemunha não comparece porque ela também é outra assediada.
Ou a Ou porque testemunha está tem sendo perseguida porque vai perder o emprego, porque vai lá E a depois, gente para tem falar a a noção, verdade. né, doutora Renata, que assédio, que coisa que machuca é só pancadaria, que é coisa física. Tá Mas longe. as Aqui é pior do que um tapa na cara. machucados emocionais, as humilhações, o rebaixamento, o xingamento, o jogar a autoestima da pessoa no chão, como aquela empresa fez com todas aquelas pessoas, demitindo-as e deixando claro que elas eram feias ou elas não se enquadravam naquele papel de não era nem concurso de top moda. E foi condenação máxima e um abalo psicológico. Exatamente como ela está falando. Infelizmente, eu me lembro muito bem que eu fiz uma live logo depois da prova do Enem, não a última, a penúltima, que era falando dessa questão da saúde mental e como há preconceito nesse sentido, né? Não, Muita gente que precisa de tratamento não se trata e ainda fica... Por vergonha! Isso, ainda fica abusando e causando assédio nos outros. Não, o abalo psicológico, acho que o assédio psicológico ele é muito pior do que apanhar. Claro. Eu fui muito perseguida dentro de uma empresa, que eu não vou falar o nome, até porque eu gostava muito da empresa, gostava do meu chefe, mas eu era por uma pessoa da horizontal, do mesmo nível que eu. Eu parava toda semana no hospital, princípio de úlcera. Era vomitando, era passando mal, era o meu psicológico totalmente abalado. Aquilo foi muito pior do que eu apanhar. Foi muito pior, porque eu fiquei doente, efetivamente. Eu acredito, é isso mesmo. Porque daí você quer provar, não, eu vou me manter aqui, eu vou aguentar, eu vou isso, eu vou aquilo, e você quer mostrar o seu melhor trabalho, e aquela perseguição, aquela... Sim. Então, doutora Renata, eu me dou por concluída, encontro vocês aí nas aulas, nas audiências. Nas aulas, IC Toledo, entrem no YouTube, entrem no nosso site, o curso é rotativo, ainda dá para entrar. Tá bom? Exatamente. Hoje mesmo entrou um aluno novo, né? Acredito que sim. Entrou? Rafael? Entrou, Rafael. Parabéns. Então, tá bom. Obrigada aí pela indicação. Fiquem todos com Deus. Doutora Renata, continua aí na nossa luta. Uma justiça melhor, a mulher e o Poder Judiciário. Um beijo para você, professora. Tchau, Tchau, gente. Até mais.